Ele nasceu em Joinville, 1970, 17 de maio. Última sexta, aniversariou. Ele é filho de Morivaldo Venceslau e Marilze Gonçalves. Ele tem um irmão, Juliano. Ele é solteiro, namora Carla Oliveira. Ele é católico romano, foi jogador de futebol profissional, é técnico de futebol profissional, jogou em muitos clubes, Blumenau Esporte Clube, Marcílio Dias, Brusque, Figueirense e Avaí da capital do estado, Chapecoense, Cianorte, Anapolina, Maranhão campeão, dentre tantos outros. Ele gosta de degustar frutos do mar, bebida um bom vinho, torce pelo Vasco da Gama desde garotinho. Música, rock Brasil, hobby jogar bola, futebol, detesta as leis que no Brasil não funcionam. É ele, Giovanni Gonçalves Nunes, o nosso Giovanni do Atlético Hermann Reichinger, o último clube profissional da sua carreira. Hoje, diretor superintendente geral do futebol, desde o amador até o profissional. É o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, o estimado Giovanni, o filho do Vado, o Vado do futebol profissional de Blumenau, que marcou história na época do Pelé. Obrigado por ter vindo, estimado. Nada, o prazer é meu. Obrigado por você ter me convidado. Giovanni, você sabe que o futebol é uma coisa prazerosa, né? As mulheres hoje gostam muito de futebol, as famílias gostam muito de futebol, a garotada nem se fala, e nós da velha guarda, eu de uma velha guarda diferenciada, eu sempre digo que eu sou da época que o pó só dava na prateleira, e o arco-íris só dava em preto e branco. E você é de uma outra geração, bem mais jovem, mas está aí, numa ascensão do lado profissional, diferente de quando jogava futebol profissionalmente, hoje joga no amador, mas é a grande paixão. Mas você tem uma história bonita do futebol. Vendo todos os clubes que você passou como jogador de futebol, e eu nunca vi bananeira da abacaxi, bananeira da banana. Filho de peixe, o peixinho é. E você é filho de um cara que foi um craque de futebol de Santa Catarina, o Vado. E eu gostaria que você, além de falar da sua história, falasse um pouquinho do seu pai, para os da velha guarda, do Alto Vale do Itajaí, que conheceram na época de Juventus, Olímpico, Palmeiras, Marcílio Dias, Barroso, Brusque, enfim, os América de Joinville, os Caxias de Joinville, os Ferroviários de Tubarão, os Comerciários de Criciúma, o Internacional de Lages, o Guarani de Lages, essa época que você era garoto pequeno, talvez nem tinha nascido, mas que tem uma história no futebol catarinense de muita propriedade e de uma riqueza fantástica, era a época que não se ganhava dinheiro, se jogava bola muito por prazer. Obrigado por ter vindo. Bem isso aí. Eu falo, hoje muita gente vai saber, a minha vida toda, do primeiro dia de vida até hoje, foi dentro do futebol. Eu nasci em 1970 lá em Joinville porque o pai jogava no América. Então ele parou de jogar em 81, 82, logo em 85, 86 eu comecei nas categorias bases do BEC. Então tu imagina, eu estou efetivamente há 43 anos dentro do futebol. Então eu já passei de tudo, eu acompanhei meu pai em todos os clubes, eu lembro eu morando em alojamento de time de futebol, por exemplo, lá em Marcílio, eu tenho muito bem ainda, eu no alojamento dentro do estádio, até hoje existe alojamento, existe o mesmo estádio, eu morava com ele num quarto, tu vê isso, eu e ele, minha mãe em Blumenau, mas eu acompanhava ele. Então eu passei a carreira do meu pai praticamente da metade para o final junto com ele, quando ele encerrou eu comecei categorias de base, foram 6 anos entre juvenil e juniores, depois 17 anos como atleta profissional, praticamente. Já encerrei o profissional como atleta, já fui auxiliar durante 5, 6 anos, fui treinador de juniores, fui coordenador de futebol no Marcílio Dias, fui auxiliar técnico no Mauro Ovelha e do Paulo Porto, que já foi eleito 3 vezes o melhor treinador do Rio Grande do Sul. Inclusive ano passado ele foi eleito, está no ABC de Natal. Fui superintendente de futebol, fui treinador de juniores 2 vezes do Atlético e fui treinador do Atlético como profissional. Então minha vida toda é dentro do campo, é no futebol. Você aprendeu muito, né? Bastante. Agora, como é que é a época do seu pai? O seu pai era atacante, né? Meio atacante. Você veio ser um defensor, um ala, vamos dizer assim.
um lateral esquerdo, vamos dizer assim. O seu pai foi atacante, né? O pai eu lembro bem do final da carreira dele ali. E todo mundo fala muito disso, que ele era um jogador diferenciado, era um meio atacante, era um 10, jogava, antigamente se usava muito, o que o Zico, na época do Zico, encerrou, né? Ele era um meio atacante. Eu lembro dele já no Avaí, em 75, eu tinha 5, 6 anos, dali em diante eu lembro muito bem dele. Eu também iniciei na base como atacante. Na verdade, eu comecei como profissional também, como um atacante, em Blumenau, em 91, eu era o 11. Depois começou a se formar o quarto homem pela esquerda. Sim, o homem recuado. Atacava, abria pela ponta esquerda, quando estava defendendo, tu vinha para meia. Aí isso já encerrou, não existe mais, o Zinho fez isso numa Copa aí. Fez no Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Depois eu vim para 10 de meia esquerda, até 96, e o Abel Ribeiro, que é o treinador do Metropolitano, em 96 no Brusque me colocou de ala, de lateral. Estava começando essa história do ala também, porque até então era lateral, o cara que marcava. Só marcava, né? Marcava de vez em quando dava uma saidinha. Aí não, ali estava se formando ala e ele me passou para essa posição e daí de 96 até 2004 no Atlético eu fui ala. Porque você sempre teve, e a gente acompanhou um pouco da sua carreira, porque a gente acompanha muito futebol, você sempre foi um jogador, às vezes que eu vi jogar, eu vi o seu pai, eu era garoto, não lembro muito da fisionomia dele, mas o nome Vado, do Olímpico, do Palmeiras, do Avaí, do América, está nos registros, está aqui nos livros da história, nos anais da Federação Catarinense de Futebol. Esse livro aqui eu ganhei do Lúcio Burini, que foi diretor do BESC, patrocinado pelo BESC, tem toda a história até 1986, 96 do futebol catarinense. Se você quiser, posso lhe emprestar. Mas você é tido, pelo menos na sua carreira, como um jogador técnico. Um jogador com habilidade. E isso a gente vê que quando existe hoje no futebol é diferente. Eu fui, na verdade, eu destacava por isso. Eu era um ala esquerdo, eu fazia uma média de 7, 8, na Chapecoense eu fiz 12 gols num campeonato catarinense. Sendo lateral, sendo ala. Lateral, assim. Então, o artilheiro esse ano teve 13, 14 gols. Eu fiz 12, e tanto é que da Chapecoense eu fui pro Avaí. Do Brusque, em 98, eu fui eleito o melhor lateral esquerdo, eu fiz 8 ou 9 gols. O Brusque foi campeão naquela época? Foi, nós ficamos em terceiro, não foi o ano do campeão. Campeão. Dali eu fui pro Figueirense, era basicamente pela técnica e porque eu fazia muito gol. Eu entrava pela meia, eu batia bem falta, pênalti. Então eu era um jogador, um ala, que para marcar eles ficavam bravos comigo, me chamavam lá atrás, o zagueiro. Volta, volta, eu olhava para trás, volta. Já tem 3 zagueiros aí, 2 volantes. Vocês querem que eu volte também? Marca vocês aí, deixa que eu faça aqui. Claro. Então, foi uma carreira assim de muito gols e ali eu me destacava. O seu pai, na época dele, não ganhou dinheiro no futebol, não? Se ganhou, ele naquela época gastava também muito. Gastava muito, né? Muitas noitadas. Muitas também, noitadas, né? Não, ele... Na verdade, nós temos uma vida tranquila lá em Blumenau, ele tem a casa dele, se aposentou, mas não era uma época de se ganhar dinheiro. Não era uma época. E na sua época, foi uma época... Claro, é um pouco diferente dos dias de hoje, que se ganha mais dinheiro. Claro, isso é uma coisa notória, é só acompanhar a mídia aí. E eu acho umas coisas astronômicas, até exageradamente, quando se fala naquelas somas lutórias. Mas na sua época, deu para ganhar um troco, deu para fazer um pé de meia, ou pelo menos deu para fazer uma brilhante carreira futura, que é o que você está buscando hoje como técnico, como também um grande dirigente de futebol. Hoje eu conversando com o Birubiru, que é da minha época, com o Benço, que é da minha época, a gente fala, nós nascemos na época errada, né? Nós fomos nascer na década de 70, nós devíamos ter nascido em 90. Por exemplo, nós chegamos nós pegamos uma época que era uma 1.500, parece que os clubes se combinavam. Tu ia pro Marcílio, tu ia pra Chapecoense. O teto era... 1.500. Não quer, tem 4 querendo vir. Então nós acertávamos por 1.500, 1.000, 1.800, 2.000. Hoje, eu fui superintendente, eu vou dar um exemplo. Um jogador que eu não conhecia, de 22 anos, que tinha acabado de subir, sem nome nenhum. Um empresário me ligou, era um jogador que interessava, ia 2 anos atrás aqui pro Atlético, eu toquei em 1.500 para ele desligou o telefone da minha cara. Hoje tu fala 1.500, é uma afronta ao jogador. Hoje tu tem que começar de 3, 4 mil. Então o futebol está numa situação que eu não sei onde ele vai parar. Hoje, para tu 10 mil, um zagueiro que dá de bico, ele ganha 10 mil. Não precisa matar no peito, não precisa ser técnico. Sai jogando nada. Nada. Hoje é 10, 8, 7, 14, 15, 6. Hoje não se toca mais em 1.500. Bom, mas tem um detalhe, né, estimado? Tem uns que oferecem 8 mil, mas também não pagam esse 8 mil. Tem isso também. E o cara fechou por 8 e não recebeu o 8. É isso aí. É diferente.